Oi, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, já estávamos aí numa terça-feira sem a nossa live, né? Em função do carnaval, mas estou aí novamente para contribuir para a estimulação da fala dos bebês aí de vocês, tá bom? A live de hoje é sobre um assunto, né? Eu até postei aí à tarde para vocês sobre o uso, né, do smartphone, dos tablets, dos nossos eletrônicos a favor da fala, né, a favor da estimulação da fala das nossas crianças, dos nossos bebês, certo? Então é um tema aí que está gerando uma certa expectativa, porque a gente sabe que a Sociedade Brasileira, né, de Pediatria e também a Sociedade Internacional de Pediatria aconselha que bebês antes dos 2 anos de idade não tenham contato, né, com esses eletrônicos, e se tiver, somente meia hora por dia e acompanhado do adulto, porque o cérebro do nosso bebezinho, a gente sabe que ele está desenvolvendo mais a parte cognitiva do que a parte motora. Então é um tema aí que está tendo uma certa expectativa para a gente discutir como usar esse eletrônico a favor da estimulação da fala, certo? Quero lembrar aqui que eu estou agora ao vivo em 2 canais, tá bom? Facebook e YouTube. As mães aí estão me cobrando muito para que eu esteja presente no canal do YouTube. Então, hoje eu estou tentando fazer essa transmissão aí ao vivo nos 2 canais. Se acontecer aí algum probleminha, vocês aí me perdoem, entre de novo, tá? Se acontecer de cair a conexão, para a gente manter aí o nosso contato, certo? Para favorecer as mães do YouTube, tá legal? Então vamos lá, como eu havia comentado para vocês, essa questão do tablet, né? Quando o bebê nasce, a gente costuma apresentar muito cedo o eletrônico para eles, né? É inevitável, tá bom? A nossa rotina, as nossas atividades acabam durante o dia fazendo o bebê ter contato com o celular. O bebê pega da mão da mãe, porque a mãe tá com o bebê no colo e muitas vezes amamentando com o bebê no peito, né? E o celular na outra mão para poder ver as mensagens e dar conta aí dessa questão social. E o bebê tá ali contemplando aquele celular. E muitas vezes a mãe coloca desenhos, né? Para o bebê já ter aquele contato com a tela. Logo nos primeiros meses, né? No primeiro ano, o bebê ele não entende muito o que ele está vendo, tá? Ele está desenvolvendo a parte cognitiva. Então, nesse primeiro momento, é muito importante, eu reforço sempre isso nas minhas lives, que tudo que a gente pega na mão para apresentar para o bebê tem que ter a interação do adulto, tá? O bebê, só ele com a tela, vai gerar problemas e atraso no desenvolvimento da fala. Isso aí, gente, é unânime entre os fonoaudiólogos, tá? E também é unânime na questão da Sociedade Internacional de Pediatria, que fala sobre eles não terem contato, e se tiver tem que ser equilibrado, com moderação e com interação. Não adianta você colocar o seu bebê na frente de um celular e ele só ficar ali assistindo, tá? Não ter um objetivo de comunicação com ele. Ah, mas ele está vendo, ele está ouvindo uma musiquinha, né? E eu até falei numa live anterior, a música que ele está assistindo, um exemplo da galinha pintadinha, ele não está vendo a articulação da boca da galinha pintadinha, tá? Então, para ele aquilo está sendo só uma questão passiva, tá? E tem outro fator também da gente usar de forma errada, dando muito tempo de exposição para os bebês, porque você vai criando aí bebês obesos, bebês com chances aí de ter uma hiperatividade, de serem inquietos, de terem problemas no sono, tá? Por quê? Porque eles ficam só naquela posição, né? Muitos bebês, inclusive, têm problemas, né, de desenvolvimento ósseo no pescoço, na coluna, dores lombares, porque fica sempre naquela posição para assistir. Então, isso vai gerando alguns problemas sociais, comportamentais e físicos no bebê. E que depois só se vai se descobrir pela exposição excessiva a esses eletrônicos, tá? Eu uso o eletrônico ao meu favor para estimular a fala, tá? Lembra que eu falei naquela live das brincadeiras, né? As brincadeiras elas têm que ser direcionadas. Você sempre escolhe uma coisa para estimular.
O celular, se você escolher apresentar para o seu bebê, ele tem que ser para estimular. E eu vou ensinar você a como utilizar o celular de uma forma efetiva para desenvolver a fala, certo? Eu quero aqui mandar o meu abraço para todas que estão entrando, tá? Que estão aí me acompanhando. E eu vou estar disponibilizando também uma enquete, tá? Se vocês quiserem estar respondendo a enquete no final da nossa live, vocês podem estar, vai estar disponível no YouTube essa enquete, e aí vocês respondam depois que terminar a live, tá? As mães que estão em outro canal, entram no YouTube e respondam a enquete, que eu vou ficar muito curiosa para saber o resultado dessa enquete, depois eu posso até apresentar na próxima live, tá legal? Olha, os riscos, né, do aparelho, eu já falei alguns aqui para vocês, que são essa questão da gente acabar favorecendo muito o bebê ficar parado na frente e só sendo espectador. A gente precisa entender que nós somos o intermediador, tá, do aparelho, seja um aparelho brinquedo ou um aparelho eletrônico, tá? Eu sou contra deixar somente o bebê assistindo. E conforme ele é menor, né, com uma idade menor, o tempo tem que ser menor. Olha só, um dado muito importante aí para vocês entenderem no que eu estou falando em relação ao tempo de exposição pela idade. Uma pesquisa no Canadá, em 2015, eles fizeram um levantamento numa escola, tá? Em 2015, no Canadá, com crianças que utilizavam os eletrônicos e os horários, certo? Então, a gente tinha aí crianças que usavam meia hora, crianças que usavam 1 hora e crianças que usavam 2 horas. O resultado que eles tiveram dessa pesquisa foi impressionante, mãezinhas. Eles chegaram numa conclusão que a cada meia hora que o seu bebê passa, tá, na frente de um eletrônico, somente assistindo, sem interação, aumenta 49% a possibilidade do seu bebê ter atrasos na fala. Gente, eu recebo muita mãe no meu WhatsApp, tá? Vocês sabem aí que eu tenho um WhatsApp exclusivo, tá? Para as minhas mãezinhas que eu acompanho, que eu dou dicas de orientação da fala. E elas reclamam muito para mim essa questão do tempo do bebê no celular. Eu sempre pergunto, né, quando elas me pedem dicas de estimulação da fala, eu pergunto quanto tempo está o seu bebê na frente de uma tela. E a maioria diz que fica muito tempo na frente de uma tela. É um dos motivos, é um dos fatores do bebê não estar desenvolvendo a fala, gente. O bebê precisa interagir com o humano, tá bom? Por mais que os tablets e os celulares, eles tenham jogos, desenhos, mas isso não estimula a fala. E uma outra pesquisa, inclusive na revista Crescer, vocês conhecem bem, né, as mãezinhas, eu estava vendo hoje aqui à tarde, estudando um pouquinho, né, sobre esse assunto, para ver o consenso aí geral, e na revista Crescer diz o seguinte: a fala de um adulto durante o dia, ele fala em média mais de 947 palavras por dia. Se você colocar o seu bebê mais de 1 hora no seu celular ou no tablet para assistir alguma coisa, o número de palavras que o seu bebê teria contato para assimilar, para memorizar, cai para 707 palavras. Isso é uma queda grande. Quanto mais tempo ele fica ali na frente, ele está tendo menos tempo de conversar com você, tá bom? De ter esse vínculo com você. Então ele perde pistas de palavras, tá bom? Por mais que sejam cantigas, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu uso o tablet para estimular minha bebê. Agora vocês podem perguntar assim: poxa, doutora, mas a senhora não deixa sua bebê assistir nenhum desenhinho, nem um joguinho, não é nada? Não, gente, a gente não pode ser extremista. Mas lembra que eu falei que tudo tem que ser com equilíbrio, tá bom? Com moderação. Você tem que ter aí o bom senso, tá? E não ultrapassar essas horas indicadas aí por especialistas, tá legal? Então, a gente tem aqui, eu tenho meu tablet, e a minha bebê, ela passa algum tempo, sim, durante o dia, assiste umas musiquinhas,
Geralmente eu fico cantando as músicas com ela, eu não deixo só ela assistindo, mas eu canto a música para ela sem o tablet, tá? Porque aí ela tá bem mais auditivo, né? E aí eu tô reforçando a música que ela ouviu, um exemplo, né? Ela ouviu uma música que não é humano, né? É bichinhos cantando, que é diferente a articulação do bichinho para minha articulação humana. Então, depois que ela assiste aquele desenho do bichinho, que ela não vê nada de articulação na boca, eu canto a música do bichinho. Aí sim ela tem o reforço da minha articulação daquela música que ela assistiu. Entenderam como é? Mas enfim, o que eu uso muito com a minha bebê é a nossa câmera do celular, né? Não há nenhum mal você usar o celular com o seu bebê, desde que você esteja junto, né? E aí como é que eu faço aqui? Eu coloco na parte em que eu me vejo, né? Na parte que eu consigo me enxergar. Então vamos supor aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Eu estou interagindo aqui comigo e aí eu coloco a tela na frente da minha bebê, certo? Ela aqui no meu colo, de frente pro aparelho e eu de frente pro aparelho. E aí, gente, eu articulo, aí eu estimulo. Alguém assistiu a minha live aí? Que eu ensinei a fazer a estimulação usando o fonema do K, né? Do ventinho na mão, tal. Eu faço isso também com o tablet, tá? Ou com o celular. E aí eu me posiciono na frente dela e ponho a câmera do celular bem na minha boca, para pegar bem, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu costumo colocar bem a boca para ela poder ver a minha articulação. E aí, se eu quiser trabalhar um fonema, por exemplo, aí eu falo bem pausado. Pá, pá, pá. Ou então, lápis. Entenderam? Aí eu uso o fonema que eu quero que meu bebê aprenda, focando para a câmera do celular. Gente, isso hipnotiza a criança, o bebê. A minha bebê agora, ela já tá fazendo selfie. Eu pego, assim, do jeito que eu tô mostrando para vocês, e aí eu repito, vocês viram, eu até mandei um oizinho para as mãezinhas que estão no meu WhatsApp, né, que eu falei, Naila, eu falo, ela repete. Porque ela acha que ela está se gravando, né? Os bebês amam tirar foto, né? Eles gostam de fazer careta na frente do celular. E aí você aproveita o celular para fazer careta da articulação. Isso é fantástico, gente. Dá muito resultado, porque eles estão vendo que você está ali com eles, em primeiro lugar, certo? Eles não estão sozinhos. Você está fazendo câmeras, está fazendo selfie com eles, então você está se divertindo com eles e eles ficam encantados em ver a sua boca grande. É impressionante, tá? Eles gostam de ver a boca da gente num tamanho grandão assim. E eles ficam fascinados com a articulação. E aí você enfatiza, você fala palavrinhas, você só fala o fonema, tá? Por exemplo, ma, ma, ma. E aí você chega a boca na câmera do selfie, né? Junto com o bebê, aí ele vê bem a sua boca ampliada. Isso é muito legal, tá bom? A outra coisa que eu uso muito com a minha bebê, além de fazer os selfies, né? Conversar de um jeito selfieado, né? Que eu chamo, eu uso alguns aplicativos, né? A gente não pode fechar os olhos para o desenvolvimento tecnológico. Tem alguns aplicativos que são super bacanas, tá? A gente tem aplicativos, por exemplo, que estimulam a fala junto com você, né? A gente tem um da Play Kids, eu gosto muito de alguns jogos da Play Kids, que é de animais, sons de animais. Então você coloca o bicho na frente da tela e a tela emite o som do bicho e dá o tempo de você fazer o som do bicho. Então você acaba brincando com a criança, falando o nome dos animais, falando as cores. Então é super legal, tem uns aplicativos bacanas aí da Play Kids que eu recomendo para vocês, tá? Mas entre tudo isso que eu falei de celular ou de tablet,
a câmera faz muito sucesso, tá? Abuse mesmo dessa modalidade aí do auto selfie, né? Que vocês fazem selfie, porque as crianças amam muito e chamam muita atenção para a boca da mãe, tá? Quando eu comecei a utilizar o selfie com a Naila, ela deu um salto assim na questão de começar a montar frases, porque ela estava fazendo palavras isoladas, certo? E aí quando eu comecei a utilizar, ela já começou a montar frases, porque eu comecei a falar frases e ela começou a repetir as frases, porque ela sente que ela está sendo filmada. E ela agora vai fazer 2 anos, tá bom? Mas eu comecei a utilizar antes de 2 anos a questão do selfie com ela. E funcionou e desenvolveu muito a questão do montar frases, porque ela quer repetir e se ver na câmera, né? Elas querem se filmar, né? E aí está sendo acompanhada por você, tá bom? O que eu não concordo é deixar muito tempo, como eu já falei, né? Uma criança aí de 2 anos não pode passar de 2 horas de exposição diária. Uma criança com menos de 2 anos, com 1 ano, aí no máximo 1 hora por dia. E uma criança aí, bebês, né? Até 1 ano de idade aí, não pode passar aí de 30 minutos na frente do eletrônico, porque já está comprovado de que dificulta o aprendizado da fala, prejudica o desenvolvimento, atrapalha na futura alfabetização e você aí desenvolve um bebê inquieto, hiperativo, irritado, com problemas no sono, tá bom? E ainda podendo ter risco de desenvolver obesidade, né? A parte de ganhar peso demais, porque fica parado muito tempo sem se mover, não tem atividade física com o bebê quando ele fica muito tempo na frente do eletrônico, certo? Alguém tem aí alguma pergunta para me fazer? Deixa eu ver aqui. Quem é que está? Agora as mãezinhas vão começar a abusar no selfie, né, Rosana? E eu falo isso assim com bastante segurança, tá? Porque eu fiz com a minha bebê, tá? E a selfie ajudou a desenvolver o montar frases, tá legal? Porque aí eu falo a frase e a Naila repete, no caso, porque ela acha que ela está sendo filmada. Isso é muito bacana, tá? Eu até mandei um oizinho para vocês no meu WhatsApp com ela, tá bom? E aí, não esqueçam de responder a minha enquete, tá? No YouTube, o pessoal aí do Face, certo? Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem estar me perguntando, que eu vou estar aí respondendo aqui para vocês ao vivo, certo? Eu vou dar um tempinho aí para você, quem quiser fazer alguma pergunta. Tá, a Jusilane tá amando as dicas. Obrigado, Neide, por me acompanhar. A Tayana, oi Tayana, Renali, Osana, né? A Daiane Fator, né? A Cristina, Regina, a Fran, oi Fran. A Patrícia, oi Pati. A Mari, a Érica, Mariana, oi Mariana. Gente, o celular a gente tem que saber, né, como utilizar, porque senão eles não são, não vai ser instrutivo se não tiver a sua companhia, tá? O bebê, ele prefere mais ter a sua interação do que a interação com a tela. E eu penso o seguinte, antigamente, né, eu não sou tão assim de idade, mas antigamente, né, os nossos avós nos comentam, né, comenta com a gente assim, olha, antigamente não tinha esses negócios de eletrônicos, de celulares, e como é que você conseguia criar tantas atividades para entreter o seu bebê, o seu filho antigamente, quando não existiam os tablets, não é? Os pais não se viravam nos 30 para encontrar atividades criativas para entreter durante o dia? Por que hoje a gente usa tanto o celular para entreter, certo? Tem que usar com moderação, tá bom? Senão a gente vai desenvolver aí atrasos consideráveis na fala e depois não adianta procurar especialista, porque ele vai mandar você cortar o uso excessivo aí dos tablets. Então, se você já faz isso, já começa a diminuir. Para ver se você vai ter certeza aí na diminuição, seu bebê vai começar a falar mais, tá? Ele vai começar a desenvolver mais a fala, certo? Então é o seguinte, não é, né? Todo mundo aqui tá certa,
as mãezinhas? Tá todo mundo assim, conectado no mesmo pensamento? Que não é saudável muito tempo, certo? Passar nos tablets, tá legal? A dica que eu dou hoje nessa live é essa do selfie. Pode usar e abusar, tá legal? E usar alguns aplicativos da Play Kids que estimulam essa questão da fala com animais. Tem aplicativos que você pinta junto com a criança, que você está interagindo com ela, mas não deixa a criança sozinha fazer isso, porque não tem graça, e aí você está criando um robozinho, né, só para apertar botão. E o objetivo agora de 0 a 2 anos aí é desenvolver a conversação, certo? Bom, a minha live de hoje é bem curtinha porque era mais um recado para dar para vocês, né? Uma dica aí sobre como usar o celular para estimular a fala. E eu tenho isso com muito sucesso aqui dentro de casa, o uso do selfie para estimular a questão da conversa, né? E montar frases encadeadas com a Naila. Deu certo para mim, quando dá certo para mim eu repasso para vocês, certo? Então hoje foi bem rapidinho mesmo, para só dar essa dica aí que eu não podia deixar passar, tá bom? Mas a gente se vê aí na terça-feira que vem, nesse mesmo horário. Aquelas que quiserem que eu comente sobre algum tema, tá? Que vocês queiram aí estar discutindo comigo de forma ao vivo, né? Vocês podem deixar nos comentários. Eu quero que a senhora fale sobre isso, e aí eu vou estar discutindo com vocês sobre esse tema que vocês vão sugerir, tá legal? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Compartilhem, gente, compartilhem as minhas lives, tá? Me sigam aí nos meus canais para que a gente possa estar compartilhando coisas interessantes para enriquecer o desenvolvimento da fala dos nossos bebês, certo? A Elaine diz aqui, meu bebê só fala alguma palavra quando eu chamo a atenção dele por alguma coisa errada que ele fez. Deixa eu ter que ler mais aqui, né? Você está me ajudando, obrigado por compartilhar. Certo! Então assim, olha, o seu bebê fala, a Elaine, né? Elaine já faz parte do meu grupo do WhatsApp? Você já tem algum acompanhamento comigo, Elaine? Se não tiver, eu te aconselho você entrar aí no meu site, tá? Bebê, @fala pra mamãe, @bebê fala pra mamãe, para aí você tá preenchendo um questionário e fazendo parte da minha lista do WhatsApp, tá? Porque a sua pergunta, ela tá um pouco assim aberta, né? Ele fala algumas palavras. Bom, o seu bebê, eu te aconselho você começar a usar o selfie, como eu utilizei com a minha bebê Naila, tá? Porque aí o selfie ajuda a montar frases, porque você vai repetir, tá? Você vai repetir frases. Por exemplo, eu falo com a minha bebê, oi, aí ela fala oi, aí eu falo, tudo bem? Aí ela fala, tudo bem. Então ela começa a repetir as frases, então ela acaba entendendo o que é montar frases nessa modalidade do celular. A partir de quantos meses já pode fazer estimulação com selfie, a Patrícia? A partir aí de 1 ano e meio, tá? Porque a criança já tem mais vocabulário. Por isso que eu peço para as mães estarem acompanhando o desenvolvimento da fala, respondendo ao meu questionário, assistindo as minhas selfies, porque um bebê de 1 ano tem que estar falando aí no mínimo 100 palavras por dia. E um bebê chegando aos 2 anos já tem que estar falando 200 palavras por dia, montando frases e tudo mais. Então, se um bebê a partir de 1 ano e meio já está com mais de 100 palavras no seu repertório diferentes por dia, né? Cada dia também aprendendo palavras novas, ele já tem condições de montar frases a partir de 1 ano e meio, tá legal? Com 2 anos ele já monta frases aí com propriedade, tá legal? A TV dificulta a fala ou não? A Renale está perguntando, né? A TV dificulta a fala, tá, Renata? Dificulta sim. Por mais que o seu bebê esteja na frente de um filme, de uma novela, que tem pessoas conversando, pessoas falando, um bebê aí com 1 ano, ele não entende do que está acontecendo, tá? Ele só vê mais cores, ele não tá, o cognitivo dele ainda não está preparado para esse tipo de informação complexa. Você coloca um bebê aí para assistir uma novela junto com você,
são tantas informações bem complexas, bem rebuscadas, que não dá para o cognitivo dele. E você acaba atropelando a aquisição da fala, porque ele não está assimilando uma coisa por vez, um estímulo por mês, ele está sendo bombardeado por um estímulo, certo? E você acaba gerando, além de atraso, como eu lhe falei, a questão de inquietação, agitação, hiperatividade, tá? E você já está acostumando o seu bebê a pegar gosto por algo eletrônico e não ter gosto pelas brincadeiras que são mais saudáveis para essa idade, certo? E a interação na televisão não existe. Ele está ali de forma passiva, de boca fechada, só vendo, só assistindo, tá? O que vai desenvolver o seu bebê para falar bem é você conversar frente a frente, olho no olho, tá bom? É o melhor estímulo que você pode oferecer para ele. Menos tela e mais você, tá bom? Ele ama ouvir sua voz, ele ama ver a sua boca, certo? E ele ama o contato visual, tá legal? Então isso é o que puxa bastante pelo desenvolvimento da fala. Você pode perguntar para qualquer mãe, criança que passa muito tempo na frente de tablets tem atraso na fala, tá legal? E aí começa a ter os problemas de trocas, né, de fonemas e tudo mais, que aí já vira uma questão já patológica, tá legal? O que eu faço aqui é estimular de forma preventiva para que ele não tenha atrasos na fala a partir dos 2 anos e também que ele não adquira trocas, problemas para falar, dificuldades para falar, e que aí no futuro ele precise aí de atendimento, de sessão de fonoterapia, porque lá no começo não foi estimulado da forma correta, tá legal? Eu vou frisar aqui só para finalizar a nossa live, que cada idade o bebê ele precisa aprender um número X de fonemas, tá legal? Com 1 ano ele tem que aprender tantos fonemas, com 2 anos 9 fonemas, com 3 anos tem que aprender mais 6 fonemas, aí com 4 anos ele tem que aprender mais 4 fonemas e com a idade de 5 anos ele está fechando a fala dele, e aí ele aprende os últimos 5 fonemas enquanto consonantais e os R's e tudo mais. Então, cada idade ele tem um objetivo de fala e as mães precisam aprender a fazer isso. Por quê? Porque cada ano você precisa ensinar aquele conjunto de fonemas, senão quando ele passar para 3, ele vai ter os fonemas dos 2 anos que ele não pegou. Aí ele já vai ficar com 9 mais 6, ele vai ter 15 para aprender, eu sempre falo isso. Então é importante demais que vocês estejam presentes nessa primeira fase, que é a fase dos 2 anos, né? De 0 a 2 anos, porque aí é onde se concentra o maior número de fonemas, mãezinhas. Tem 9 fonemas para ele poder estar aprendendo a lidar na fala do dia a dia. É o maior número de fonemas que se concentram nessa idade. Depois só vai ter mais 6, mais 4 e mais 5, ok? Então é importante vocês deixarem os celulares e os tablets mais de lado, enfatizar mais a conversação e as brincadeiras que estimulam a fala, tá legal? E deixa a televisão aí para quando ele tiver acima aí de 7 anos, tá? Que a Sociedade Internacional de Pediatria aconselha que as crianças tenham contato acima dos 7 anos com tablet e com televisão. Por quê? Porque eles têm mais o motor desenvolvido, o cognitivo já está mais desenvolvido para entender essa interação do adulto, no caso de uma novela ou de um filme. Tá legal? São informações muito complexas para um bebê. Certo? Eu me despeço aqui, desejo a todas vocês, tá? Uma boa noite e nos vemos aí na nossa próxima live da terça-feira que vem. Quem quiser alguma coisa que eu comente, tá? Algum tema, pode colocar nos comentários que eu vou estar aí discutindo com vocês com muito carinho, tá legal? Seu bebê falando mais e melhor. Um abraço.